Boa noite, galera, tudo bem? Então, estamos aí para finalizar, tá bom? Vou tentar finalizar agora, acho que são 8 horas mais ou menos. Eu ia fazer o mesmo horário, 9h30, mas ia terminar tarde. Eu tô querendo ir ali no Mirim Gourmet, vai comer um hambúrguer ali, senão vai ficar muito tarde, eu não vou conseguir. Então vamos lá, vou fazer a demonstração. Eu confesso para vocês que hoje eu fiquei bastante cansado, porque cansa é um assunto difícil e não sei assim se vai ficar. Quase, vou falar a verdade, eu me rendi hoje, não sei se eu vou conseguir expressar bem o que. Não é porque seja muito complexo, é porque, tá vendo, eu tô falando quase tudo de improviso. Eu sei que, assim, eu vou apresentar a segunda parte, aqui ó, o que falta das planilhas, como eu chamei o elétron de massa fluida, é isso aqui que eu vou fazer. Mas às vezes você fala uma coisa muito simples e a pessoa quer uma coisa complexa e tal. Aí você fala, ah, não pode ser assim, tem que ser uma coisa mais complexa. E quando você tá ali estudando, fazendo um esforço para um esforço humano assim para ver que as coisas são nem tudo é tão simples assim, aí a pessoa já faz, pô, ele acha que ele tem um pensamento muito complexo, é muito difícil. Então, o que eu quero falar, vamos ver se eu chego até o final, o que eu quero falar é o seguinte, tá? De forma muito simples. A ciência, né, que eu falei lá, que é uma sensibilidade, algumas pessoas, assim como algumas pessoas têm sensibilidade artística, uns têm um dom de cantar e outros não. Às vezes uma pessoa canta, assim, você não sente que às vezes não tá tão legal, e outras têm um dom que você fala, nossa, mas ele é tão bonito ver ele cantar e coisa. Não é falando, isso parece que acontece, assim, entendeu? Eu não posso fazer juízo de valor disso agora, entendeu? Mas acontece. Então a ciência, o que se convém, que se chama ciência e tal, eu quero dizer o seguinte, não existe exatamente a expressão comprovado cientificamente. São observações e descrições. Tá? É só isso que eu quero passar. Entendeu? Quem quiser continuar assistindo, pode assistir. Quem não achar que falou assim, tá, e agora? Entendeu? Então demonstra, então explica e fala, tá, eu vou falar os conhecimentos aqui, como que eu cheguei a interpretar a atividade científica dessa forma e tal, entendeu? Então eu tô querendo explicar só isso, tome muito cuidado, vou até mostrar aqui de novo, ó, a da FAPESP, e por que acontece isso? Eu vou dar um exemplo aqui, tá vendo? Ó? Olha lá, o eclipse da relatividade há 100 anos, mudança de trajetória da luz e estrelas durante o ocultamento do Sol registrado no Brasil e na África, comprovou pela primeira vez a teoria de Einstein. Aqui, ó. Tá aqui, FAPESP 2019 e tal. Aí você pega a revista, pô, essa aí é científica e tal. Tem a questão da iniciação científica, existe. Qualquer iniciação, qualquer ritual religioso tem. Você fala assim, pô, a primeira disciplina que a gente estuda primeiro, iniciação aos estudos históricos. Então existe. Se um aluno chegar perto de mim, professor Wagner, ele sabe que eu sou professor de história, de referência dele como. Aí eu falo assim, boa noite, tudo bem? Posso ajudar de alguma forma? Aí eu falo assim, você é professor de história? Eu falo assim, sim, posso ajudar de algum modo e tal. Aí a partir do momento que eu der uma informação para ele, não quer dizer que ele vai compartilhar das mesmas ideias, mas isso é uma forma de iniciação. Então essa revista é para quem já é iniciado, é uma forma, como que é isso? Entendeu? Então isso existe. Mas eu estou tentando explicar, nem exatamente, vou repetir de novo, ó, terceira vez, ó, são descrições, são observações, eu falei tudo ali a respeito da mecânica, das leis do Newton e tal. No sentido pessoal, você pode até falar as leis de atribuir ao Newton, porque ele fez a descrição. Mas se fosse comprovado cientificamente, quer dizer o quê? Muito simples, em linguagem muito simples, eu vou dar 2 exemplos e vocês vão ver. Significaria que essas descrições desses cientistas, que a gente conhece as pessoas, eu vou mencionar aqui a Revolução Científica, ela não precisaria de alterações ou acréscimos. Entendeu? Se ela precisa de uma alteração, não é que necessariamente precisa, mas pode ser feita uma melhor descrição, uma alteração,
ou acréscimos, não é tão adequado você falar ficou comprovado cientificamente. Tá vendo? Pessoal, mas aí eu vou dar 2 exemplos, tá? Eu vou me recusar aqui a usar algumas expressões para ficar só no campo científico aí. Quem quiser acompanhar os próximos vídeos aí vai entender melhor. Mas eu quero fazer só o debate a física, a demonstração da fórmula. Eu falei assim, ó, se uma determinada teoria científica, ou até mesmo uma lei que todo mundo fala, lei científica, não sei o que, comprovado cientificamente, se uma lei, uma teoria pode ser refutada, uma lei pode acontecer de precisar ou não precisar, mas que possa, com o passar do tempo, caso ocorra uma melhor descrição, uma alteração, que seria uma alteração, um acréscimo qualquer na descrição daquela lei, um debate sobre teorias válidas ou não válidas, assim e tal, não é correto usar a expressão comprovado, assim, de acordo com a ciência, está definitiva. Porque se houvesse a comprovação científica, quer dizer que ela seria definitivamente, aquela descrição seria definitiva e acabou. E acabou. Essa descrição aqui ela é definitiva. Então eu ia usar até um exemplo meio maluco de uma folha. Se você, com isqueiro, colocasse fogo numa folha de papel, mas vocês vão falar que eu estou viajando muito no fenômeno. Vamos pegar a revolução científica que eu expliquei aqui, ó, o movimento de rotação, a Terra, o Sol, a Lua. Vamos falar sobre a translação. Olha o que eu fui capaz de entender, foi até hoje mesmo, assim. Na primeira revolução ali, que foi o início da época moderna, no mesmo período ali do périplo africano ali, que foi o pioneirismo português, 1415, começou a circundar ali a costa africana ali, até descobrir um novo mundo que veio a ser a América e tal. Tinha 4 autores mais importantes, tá? Era Copérnico, Johann Kepler, Giordano Bruno e o mais clássico, Galileu Galilei. Tá? Eram esses. Não vou mencionar os problemas que eles tiveram com a igreja católica na época assim e tal. Não vou nem mencionar. Mas olha só, o Copérnico falou que o sistema, que era geocêntrico passou a ser heliocêntrico, que, ó, a Terra gira em torno do Sol, foi a contribuição do Copérnico. O Kepler falou assim, as leis, se naquele momento mudou a interpretação de que o sistema era heliocêntrico e não geocêntrico, ele falou assim, as leis de movimento da Terra não são circulares, são elípticas. A elíptica é esse aqui que eu tô falando, ó lá. A Terra é circular, a elíptica é isso, ó. Ela é ovalada, ó. Ela é oval, ó. Aqui, ó, 3 medalhas aqui, ó. Ela é oval aqui, tá vendo? Ela é oval. Isso aqui é elíptica. Aí eu tava pensando, tá, isso foi a contribuição do Kepler. E depois o Giordano Bruno tem um livro lá, eu até tenho ele ali, sobre o infinito, os mundos, os astros do infinito e os mundos, alguma coisa assim. Ele foi condenado pela igreja, ele foi condenado e o Galileu quase condenado também. E a obra do Giordano Bruno eu não li, e o Galileu que ele inventou o telescópio. Isso aqui é um tanto quanto óptica, tá? Essas leis do movimento aqui, que já seriam uma ideia de gravitação também, de gravidade, movimento dos astros ali, que depois a fórmula, a descrição do Newton tem a ver, lei da gravitação universal do Newton, Isaac Newton e tal, mas não vamos entrar nesse mérito, para mim isso é muita óptica. Eu vou falar algumas coisas para você que vocês vão achar surpreendente ou engraçado. Se o Copérnico, tipo assim, isso aqui que eu ia falar, como eu falei que eu tava cansado, que eu tava rendido, eu vou cometer 2 falhas hoje, tá? Eu vou cometer 2 falhas. Eu queria citar que eu tenho aqui
O Jean Piaget, eu falei sobre as escolas históricas que eu estudei, ó, para 1896, 1980. Para onde vai a educação? Tradução de Ivete Braga, nona edição, Rio de Janeiro, José Olímpio, 1988, 80 páginas, título original francês. Ou vá lá, educação, eu não sei o alfabeto em francês, eu só sei do inglês, então não saberia a pronúncia em francês. Aonde vai a educação? Para onde vai a educação? Unesco, Paris, 1948, 1972. Esse é muito interessante, que ele é da Unesco, que é o da ONU, a Organização Mundial das Nações Unidas. Ele é dedicado à infância e juventude, esse órgão aqui, a Unesco, e lá tem a Declaração dos Direitos da Criança e tal, aí depois a Convenção dos Direitos da Criança foi só em 1989, e o método dele é tentativa e erro. Então, um documento muito interessante, ele tem na primeira página lá, a Declaração dos Direitos da Criança, e ele fala sobre tentativa e erro, e em um determinado momento ele fala sobre grupos de estudos internacionais. Então, todos os estudantes aí do mundo inteiro quiserem me ajudar, muito bem-vindo, a minha escola é piagetiana, tá? Aí a falha é porque eu não consegui o documento, eu tinha um documento transcrito, que a obra não está mais comigo, ela era de uma biblioteca pública, e eu tive que devolver. Agora eu não lembro se foi da UFV, inclusive eu acho que é até da UFV, tá, galera? Esse documento, que é a universidade que eu estudei, aí devolvi, e eu tinha digitado essa parte que ele fala dos grupos de estudo internacionais. Aí eu tô arrumando meus documentos aqui, foi a primeira falha, mas tá aqui, mencionei. E a outra falha seria que eu queria trazer a data de todos esses autores da primeira revolução científica que eu citei: Copérnico, Johann Kepler, Giordano Bruno e Galileu, pra gente, porque as datas são importantes, exatamente quando nasceu e quando, mesmo que tenha um problema, né, alguma questão, se um ano depois ou dois, né, quando foi registrado os documentos, mas só para você ter uma noção. Por quê? Porque em livros antigos fala-se sobre os astros lá. Eu tava lendo um livro, História da Medicina, lá do Octacílio, lá. Eu não vou pegar, igual eu falei, só pode ser mais uma aula. Eu tô muito cansado hoje, tá, galera? Eu vou tentar demonstrar bem rápido. Eu queria que vocês, assim, considerassem que eu sou uma pessoa humilde também, sempre falo sem problema nenhum. Eu só tô tentando fazer uma coisa que eu acho que é o correto, tá? Então, se você não confia nem um pouco em mim, para que eu vou dar tantas provas e provas e provas para pessoas que não... Que eu tenho 40 anos, será que eu não tenho tantos e tantos amigos? Esses eu sei que confiam em mim, na minha integridade, entendeu? Eu não tô querendo tirar ninguém do grupo, alguém que possa pretender entrar no grupo de estudo internacional aqui, e a pessoa fala assim: ele é meio averso a pessoas que ele não conhece, tem ojerias, xenofobia. Não, não é isso. É apenas que eu já tô nessa labuta aqui há muito tempo, entendeu? E até aqui mesmo, muita gente me olha com muita discriminação. Então vai ser isso, tá? Aí ele fala lá que desde a civilização antiga, lá a Suméria, alguns povos antigos lá tinham uma percepção muito boa do movimento, dos astros. Eu não posso entrar nisso agora, mas, por exemplo, se o Copérnico, foi naquele momento que o Copérnico falou que o sistema era heliocêntrico, a Terra girava em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra, aquilo foi exatamente uma novidade. Então, o livro do Otacílio de História agora eu não posso pegar, mas foi exatamente por quê? Aí logo em seguida o Copérnico já pegou e falou assim, não, o Kepler já falou assim: a órbita não é circular, ela é elíptica. Ele falou assim: quem havia falado que era circular? Quem havia falado? Aí você pega outra data, falou assim, a maior contribuição do Galileu foi o telescópio, correto? E se o Kepler morreu um pouco antes e ele tiver feito isso só com observação? Entendeu? Então isso é importante, então é surpreendente. A capacidade nossa de observação está sendo reduzida ou limitada, e isso não é bom. Aí eu fiquei pensando, falei assim, então também eu já te falei algum problema que pode dar com relação a datas,
se realmente a teoria helocêntrica do Copérnico foi talvez a primeira revolução científica da época moderna, antes da descoberta ali, vamos usar essa expressão, tá? Do Novo Mundo, continente do americano e tal, que a gente convencionou chamar assim. Mas era exatamente uma novidade. O Kepler fez isso antes do telescópio. Como que, se ele falou é uma elíptica e não circular, isso também foi exatamente uma novidade. Aí eu fiquei pensando, falei assim, tá, eu quero provar que são descrições e não leis. Beleza. Então como que se comprova então que ela é elíptica? Aí eu falei assim, eu fiquei pensando, cara, eu fui muito cansado, falei assim, cara, eu tô desistindo, mano. Não vou dar conta. Aí deitei ali e falei assim, beleza, não, vamos lá, cara, Deus vai me ajudar, eu vou conseguir. Ó, talvez não seja tão difícil. Tem as 4 estações, correto? Verão, outono, inverno, primavera, verão. Não sei se a ordem exata é essa, mas eu já tinha falado, passagem do tempo, que 365 dias, 4 estações, então 12 dividido por 3 meses. Cada estação tem exatamente 3 meses. Aí você fala assim, tá, se ele é elíptico, ele tá falando assim, por quê? Ele tá falando assim, olha, qual a explicação para o inverno? É que naquele período, a única explicação possível é que a Terra esteja mais afastada do Sol. Aí você falou assim, pô, faz sentido. Aí tá, e o verão, que é mais quente? Eu falei assim, a explicação é que nesse momento, a Terra está mais próximo do Sol. E provavelmente durante o outono e a primavera a distância é mais ou menos a mesma, mas a Terra estaria em lados opostos da trajetória da Terra, assim, quando ela faz uma volta em torno do Sol. Eu falei assim, pô, massa. Aí eu falei assim, naquela época, uma novidade e tal. Aí quando você pega o livro de física, tem um desenho. Ele faz, aí isso aí é proporção matemática, dá até para calcular. Você fala assim, ó, beleza, tá. Aí você faz um desenho assim de proporção e tal. Aí você fala assim, esse cálculo foi feito pelo Kepler, porque qual que é a questão? Ele tinha acabado de apresentar uma novidade que a órbita era elíptica e não circular. Só que tem uma questão que é o seguinte, se cada uma das estações dura exatamente 3 meses, elas deveriam percorrer o mesmo período, né? Num determinado período de tempo, numa mesma velocidade. Aí só que ele falou assim, se é elíptica, quer dizer que a Terra está mais afastada durante o inverno, então você fala assim, pô, então ela não pode fazer um percurso mais longo na mesma velocidade, porque ela vai gastar mais tempo. Aí o verão teria menos, né, de 2 meses, o inverno seria mais longo. Qual a explicação? Ali já pode ser ideia de gravidade. Falou assim, ó, quando a Terra está mais próxima do Sol, um fator de tensão, de gravidade ali, do calor ali e tal, ela passa mais depressa. Ela passa mais depressa, é o que eu estou cogitando aqui, passa mais depressa. No inverno, quando ela está mais afastada, ela precisa percorrer um caminho mais longo. No mesmo período, 3 meses, ela vai passar de forma mais rápida, acelerada. Faz todo sentido, ela está um pouco afastada do Sol, tem menos atuação da gravidade, faz todo sentido. Então, para mim, está explicado. Agora, é um problema que, se ele fez todos esses cálculos matemáticos, o que seria possível, até aí tudo bem. Já tinha o calendário, 365 dias e 24 horas o dia. Ó, é isso, 24 horas, talvez ele fracionado, horas e segundos e tal, tudo isso. Mas pode ser que hoje, mas olha a quantidade de coisas que você tem que pensar. Só que hoje um observatório, um telescópio, né? A gente já pensa logo que é um Hubble ou uma sonda que está ali no satélite ali, e também, mas eu ia falar só do Hubble, um telescópio que viaja no espaço, ou um telescópio assim, milhões de vezes, com capacidade de observação do espaço milhões de vezes, com mais nitidez do que o do telescópio do Galileu, é lógico, já tem 500 anos. Então você está num observatório de astrofísica, igual eu citei aqui o Carl Sagan lá e tal, aí os cientistas estão lá observando exatamente
Isso passou 500 anos, você tem que datar. Quem fez isso depois da época, depois do Isaac Newton? Se o Kepler fez esses cálculos, depois de Isaac Newton, que aí o Isaac Newton, que a terceira lei é a lei da gravitação universal. Aí pode ser aí que estava explicado que durante o verão a Terra passava mais lenta e durante o inverno ela passava de modo mais rápido. Quem fez essa descrição melhor, e talvez seja a terceira lei da gravitação universal, né, do Newton ali, foi o Newton, provavelmente, tá certo? Então olha aí, uma questão. E quando os cientistas fizeram isso, vou chamar de astrofísicos ali, com um telescópio de observação bem mais potente do que o primeiro telescópio ali, que foi do Isaac Newton, se eu não me engano, não, do Galileu, que se eu não me engano foi em 1564 que ele veio a falecer, tá? Então a frase dele falando, Eipur se move, né, durante a Inquisição, e no entanto se move. Então o que acontece? Aí os cientistas estão lá observando, talvez, aí eles vão observar a Terra... Eles estão na Terra, eles vão observar o que? A Lua, outros planetas, o espaço, o Sol não pode apontar para o Sol, vai cegar. Aí o Hubble, que é um telescópio que está no espaço, aí as imagens do Hubble lá talvez possam observar a Terra. Aí como que esse satélite entra em órbita? Tá vendo? Tudo isso é muito complicado, porque um observatório na Terra, talvez ele não possa ser apontado diretamente para o Sol, né? Porque você olha para o Sol assim, você fica... Não sei, isso aí também eu não sei. Então, mas a questão é que, se fosse possível observar isso com essa escala de tempo que a gente tem, que representa a passagem do tempo, aí um físico fala assim, um astrofísico, um astrofísico, aí ele fala assim, ó, exatamente no período do inverno, nos 3 meses do inverno, quando a Terra está mais afastada do Sol, né, ou até por uma questão matemática mesmo, assim, vamos pegar os 3 meses, ela está mais afastada. Qual mais ou menos a extensão dessa órbita elíptica? Essa que era a pergunta. Qual mais ou menos a extensão dessa órbita elíptica para que eu possa fazer esses cálculos? De modo que eu possa calcular exatamente a aceleração da Terra durante o inverno, que é mais rápida, ela está mais afastada do Sol, que é a explicação para que durante essa estação do ano seja mais frio, e explicar a velocidade, o percurso, né, que a Terra faz no verão, que ela está durante exatos 3 meses em que ela percorre um trecho menor, né, então de modo mais lento. E qual é a velocidade exata? Quando ela está mais afastada, um percurso maior, aí supõe-se aceleração, e um percurso menor, ela está indo mais devagar, e ela consegue percorrer nesses 3 meses porque o percurso é menor. Qual a velocidade exata? Aí seria uma suposição do tamanho da elipse. Aí teria que correlacionar essa com a nossa escala temporal ali e tal. Então, essa atualização dos astrofísicos, vamos supor, vamos buscar isso depois da gravitação universal, o primeiro observatório, os telescópios mais potentes do que o primeiro telescópio do Galileu, e ver qual foi a primeira medida de aceleração da Terra durante cada estação do ano. Qual a data exata? Então, isso foi, né, a minha cogitação aqui, que se foi depois da lei de gravitação universal do Newton lá, isso não foi uma descrição melhor ou mais aperfeiçoada, não sei se melhor ou mais aperfeiçoada, um acréscimo na proposta feita pelo Kepler, Johann Kepler. Tá vendo? Então está comprovado cientificamente. Assim, se fosse comprovado cientificamente, amigo, ela não precisaria de mais nenhuma descrição. Ah, mas se a gente conseguir descrever com maior exatidão, então fica comprovado. Eu falei, meu amigo, só que eu já demonstrei para você
de que se a descrição, a primeira descrição mais exata de velocidade do planeta Terra na órbita do Sol foi um acréscimo à proposta do Kepler. Foi um acréscimo. Então não houve, no início, não houve as leis científicas. Você pode até falar, as leis do Kepler, de elípticas e tal, da órbita da Terra. Você pode até falar as leis de Kepler num sentido pessoal, atribuindo a uma determinada pessoa, o Johann Kepler, porque ele foi o astrofísico ali no momento, uma figura importante da primeira revolução científica no início da época moderna, que fez tal descrição. Mas você falar num sentido pessoal, mas você falar estava comprovado as leis de Kepler como se fosse uma comprovação científica, ela não precisaria ou ninguém cogitaria uma melhor descrição, um acréscimo nenhum. Porque assim, comprovado cientificamente não quer dizer que não pode ter alteração nenhuma. O sistema está fechado ali. Então eu acho que eu consegui explicar. Da folha de papel eu nem vou falar, porque eu entrar na questão da química aqui, que eu vou falar como que eu chamei o elétron de massa fluida, que eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou explicar? Porque a química é muito complexa e eu não tenho, e o debate aqui era a física e não a química. Aí realmente eu não tenho muitas coisas para falar sobre a química. Você fala, muita gente vai rir de mim, ele não sabe equilíbrio das equações químicas e não sei o que e tal. E eu vou fazer suposições, são descrições também, modelos interpretativos e tal, desenhos, cogitações, e a pessoa às vezes vai rir de mim. Mas o que acontece? Olha toda a demonstração que eu fiz sobre um acréscimo de uma primeira teoria, que foi uma melhor descrição, um acréscimo que a gente acredita que seja uma melhor descrição. Então, aí eu pensei na folha de papel, eu não queria usar a expressão, igual eu falei, eu vou me recusar aqui de novo, eu vou ficar só no debate da ciência, da natureza aqui. O debate era física, mas o modelo atômico foi proposto pela química aqui e tal, e eu não vou usar expressões fora do debate da física aqui, até nem ciência da natureza eu queria usar essa expressão, eu queria falar só física e mencionar alguma coisa sobre química, por mais ridículo que eu seja, que eu possa parecer. Se você pegar uma folha de papel de ofício qualquer, uma folha de papel, você acende uma isqueira, ela vai queimar. Porque a física diz, quando você começa a estudar física, fala assim, os fenômenos químicos são irreversíveis. Os fenômenos físicos são reversíveis. Essa que é a divisão da física e da química. Porque se você colocar acender o isqueiro aqui, a folha queimar, ela vai virar cinza e tal, tem toda a explicação, tem aquela experiência muito comum que a gente faz, uma vela queimando, você abafa, aí fala assim, faltou oxigênio, o fogo parou de queimar, não sei, então a explicação é de que o fogo precisa de oxigênio e tal, tem essa experiência muito comum, mas a gente quer explicar o quê? Se a química também teria um modelo definitivo, de modo que você pudesse usar a expressão comprovada cientificamente pela química. É isso que eu vou debater, igual eu falei assim, a demonstração que eu fiz da física, meu amigo, me permite fazer o que eu vou fazer agora sem que ninguém, você é muito ridículo, você não sabe equilíbrio das equações, então tá bom. Então pode refutar minha teoria o quanto que você quiser, entendeu? E eu sou mudando da escola piagetiana, ele fala, o melhor é tentativa e erro, pessoal, errei nesse aspecto, vou tentar de novo, vou estudar mais. Não era um assunto exatamente da minha área, mas era algo que eu achava importante, ou pelo menos você acompanhar um pouco do processo assim, no qual todos nós fazemos parte hoje em dia. Entendeu? Então, se você provar, eu vou queimar, tá vendo? Esse que era o exemplo maluco. Eu queimei 300 vezes, e ela perguntou, então realmente é irreversível, está comprovado cientificamente que sobre a ação do fogo, a folha de papel ofício vai se transformar em cinza. Isso, amigo, é só observação do fenômeno. As descrições que você faz desse fenômeno podem ser aperfeiçoadas também. Não vou falar quando surgiu a química, que foi eu comia, era uma coisa muito viajante. Pode ler Harry Potter, já leram Harry Potter, melhor que Peter Pan. Eu esqueci o Rowling, eu esqueci desculpa citar o autor agora. Ela pode até querer tirar eu do ar, mas eu comprei o primeiro livro, a série acho que são 8 volumes a primeira vez. Eu lembro do sobrenome, eu dei pro meu sobrinho de presente, o Alan.
Eu cheguei lá e escreveu assim, Alan Terror, eu ri assim na hora, mas eu li o livro, cara, os jogos é melhor do que a Peter Pan, tô falando sério. E ela falava assim, e a pedra Harry Potter e a pedra filosofal e tal. E ela tava fazendo menção à alquimia, porque a alquimia era a ideia do elixir da longa vida e a pedra filosofal era uma ideia de que pudesse transformar qualquer material em ouro, porque o ouro é mais valioso e tal. Isso foi o início, a alquimia dali que surgiu e tal. E nem o elixir da longa vida, que né, as pessoas vão viver eternamente, e a pedra filosofia é capaz de transformar qualquer tipo de material em ouro, porque se considera que o ouro é mais valioso e tal. Isso daí, a alquimia é uma coisa muito mística e tal. Não sei nem se como eu não tenho credencial, não fui iniciado ninguém me iniciou em química. Eu li uns livros ali, Alberto Magno, Alquimia, Iniciação à Alquimia. Iniciação à Alquimia, Alberto Magno, comprei 3 livros dele lá em Barbacena, eu acho. Aí ele tá ali, Alberto Magno, cara, acho que na época que ele escreveu tinha 42 anos, que é a idade que eu tenho hoje. Aí eu não sei onde que o cara tem um pouco da biografia dele, Senhor do Verbo, Ocultismo, uns negócios lá, Iniciação à Alquimia, do autor brasileiro. Beleza, eu achei válido você pegar o Harry Potter lá, best-seller, também a pedra, tá fazendo menção à alquimia também, então também não é tão viagem. Aí eu li o primeiro, Iniciação à Alquimia, tá? Não sei se aqui, se você for fazer um curso de química, eles vão considerar isso como iniciação aos estudos de química e tal. Entendeu? Aí eu já não sei. Mas a minha demonstração, deixa eu ver, eu vou pegar a sequência que eu tô aqui, tá? E como foi a Olimpíada e tal. Então se você falar assim, o fenômeno foi comprovado cientificamente, pessoal, eu acredito sim, você vai achar isso muito viajante, pegar uma folha de papel ofício, vai acender um isqueiro, aí está comprovado. Então, mas só da observação do fenômeno, assim, faz uma descrição agora. Provavelmente, se eu te pedir para fazer uma descrição, se você não souber, se tiver estudado um pouco de química, aí quando você seria capaz de fazer descrições de acordo com os modelos que estão apresentados ali num livro de química. Você está uma referência, o Ricardo Feltri, foi o que eu estudei. Ele está bem ali, ó. Não vou abrir agora porque tem vários livros em cima ali. Eu não vou conseguir pegar ele, tá? Seria aqueles ali, ó. Olha lá, ele tá lá embaixo ali, ó. Ele tá lá embaixo ali do aqui, ó. Ele tá bem aqui, ó. Ah, não aparece meu dedo. Olha lá, tem história, tem 2 de história, tem uma lista de cara de telefone. E depois tem o Ricardo Feltri. Ele tá até sem a capa. Tudo que eu estudava ele, que eu lia. Eu li ele 2 vezes. Foi o que eu li, era o volume 1. Ele tem 3 volumes, ele foi atualizado. Aí eu tenho outros aqui, mas eu costumei estudar com Ricardo Feltri. Acho que eu passei até pro meu sobrinho, o Yuri. Mas aí tá. Então vamos lá, vamos direto aqui. Eu falei assim, então eu tô questionando o quê? Os químicos realmente que ficaram encarregados aí de fazer estudos sobre a matéria, modelos atômicos, que seria a parte indivisível. Mas eu estou questionando o seguinte, não os químicos, eu estou questionando apenas o seguinte: é possível realmente entender, compreender a matéria da forma como os químicos estão dizendo que conhecem e tal, esses modelos atômicos? O primeiro demais tem que voltar lá na Grécia Antiga. O primeiro modelo atômico, o átomo é indivisível, aí hoje é divisível, tem nêutrons, prótons e tal. Tudo isso é muito complexo. Mas o meu questionamento então eu não posso abordar tudo isso, mostrar o modelo de Rutherford-Bosch de 1911 de novo, o diagrama de Pauling, todas essas cogitações, falar isso é uma bobagem, isso é uma computação gráfica. Não pense, não raciocine dessa forma também, que não é. Senão você não vai nunca abrir um livro de química e vai confiar no que eu estou falando também. Isso também não vai contribuir muito assim para o nosso grupo de estudos. Então, se você pegar assim, mas eu acho que com o que eu fiz, a minha pergunta então tá, se eu vou modelo atômico, a matéria, então ali com Demócrito na Grécia Antiga já era vamos falar assim, o pensamento assim de cientistas. Não sei se os gregos usavam tinha filosofia, mãe de todas as ciências, o Sócrates, pai da filosofia e tal, mas existia, o Aristóteles foi o primeiro que sistematizou, assim, quer dizer o quê? Que ele pegou todas as áreas de conhecimento ali
e escreveu, por exemplo, eu tenho uma edição ali, tem poética, que era teoria literária, tópicos, argumentos sofísticos, aí ele explicava, tipo assim, como que se estabelece princípios de verdade, alguns argumentos que podem ser considerados falaciosos, inclusive o Sócrates foi condenado pelos sofistas lá, que achavam que a argumentação, não aceitava que a argumentação deles fosse considerada falaciosa e tal. E o Sócrates foi condenado. E tem também ali retórica, que é leis de argumentação. Tem ética nicômaco, são esses que eu tenho, que é princípios de ética e moral. E ele também foi o primeiro a criar um sistema de taxonomia, que seria uma linguagem científica, assim, científica, de acordo com a época ali e tal. E a botânica, a biologia hoje usa a taxonomia, que é um nome científico para espécies vegetais e animais. Isso remonta a Aristóteles, entendeu? Então tá, aí eu demoro. Aí eu pensei, então o meu questionamento é possível realmente compreender a matéria da forma como os físicos estão, os químicos estão dizendo, ou esses modelos assim são tão exatos assim? Pô, na física eu já demonstrei, cara, que não é, tipo assim, eu contei toda a história da primeira revolução científica, o Kepler, a aceleração da Terra, como isso foi medido. Então, assim, por favor, não me chame assim de uma pessoa tão ridícula, tá? Como eu falei que por uma questão de tempo, eu já fiz 2 vídeos, um com 55 minutos e 18 segundos, o outro com deu 1 minuto, 55 minutos e 18 segundos, 1 hora 21 minutos e 35 segundos, então esse aqui já deve estar com uns 35. Eu vou ter que partir direto para o assunto. O objetivo é demonstrar a fórmula do Einstein, tá? Tipo assim, por exemplo, eu não aceitei aquela da FAPESP ali, comprova assim, não, ela pode ter um acréscimo, ela pode ter um comentário, eu posso ler a revista da FAPESP e não concordar e desafiar alguém que a descrição que foi feita, só aquela expressão ali que falou assim, comprovada, final, quer ver? Comprovada pela primeira vez a teoria. Tá vendo? Pessoal, comprovado pela primeira vez. Mas ela já não era uma lei científica? Teoria da relatividade, teoria é uma lei. Olha, tem que comentar muita coisa sobre ciência, sim. Eu já falei postulados, leis, hipóteses científicas, até chegar numa teoria, tá? Então eu vou me permitir aqui. O objetivo é fazer um comentário sobre a fórmula do Einstein. É igual a m vezes v ao quadrado, energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. E aí eu não posso falar tanto sobre a questão da química aqui. Vamos direto para o modelo. Aí se alguém quiser, né, debater questões que eu vou falar sobre química, tem que ler o livro, o Ricardo Feltri, e a gente, né, um grupo de estudo internacional, igual tem aqui o Jean Piaget. Eu tenho toda a credibilidade para montar o grupo e até dirigir o grupo, eventualmente, embora eu sei que tem muitos jovens aí, às vezes até mais novos, com muita capacidade do que eu. Não vou fazer tanta questão assim. Mas no Brasil, com a obra do Piaget, até onde eu conheço, um grupo internacional assim, para estudar a equação do Einstein, assim, que eu sei, né? Tipo assim, sou eu. Você já viu alguém ao vivo citar um autor? Eu estou citando Jean Piaget, Para Onde Vai a Educação, 1948-1979, grupo de estudo internacional, equação, estou aparecendo aqui ao vivo. Você já viu isso na internet? No Facebook, Instagram ou YouTube? Quem tiver visto aí, existia um grupo internacional no Brasil para estudar essa forma interdisciplinar, que aceita qualquer disciplina interdisciplinar? Eu nunca vi. Tá bom? Então esse aqui é o modelo que aparece, um dos mais atuais, tá? Ó, o próton, o nêutron, o elétron. Aí, né, tipo assim, que eu falei lá, ele não sabia que lida as equações químicas. Vamos lá. O próton é associado, que seria um núcleo, carga positiva, o nêutron, nêutron, o elétron, negativa. Aí qual que é a questão? Ó, o próton tem peso 1, o nêutron 1, o elétron 1 sobre 1836. Aí tinha uma aceleração, então tá. Pessoal, o próton, tipo assim, como que eles mediram isso assim, a matéria, esse modelo? Eu não posso voltar à questão lá que eu expliquei tudo sobre unidade de medida, unidade de medida espacial, né, diferença entre
peso e massa, calor e temperatura. E agora eu poderia explicar alguma coisa sobre a questão da medida. Vocês vão achar muito bobo também, mas é válido. Se você pegar assim, ó, aqui está o centímetro, aqui, ó, isso daqui é uma medida exata, o sistema é uma convenção também, um sistema internacional. Por exemplo, eu posso citar de novo as escalas Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Por que a Kelvin e a Celsius é dividida em 100 partes e a Fahrenheit em 180 partes? Tá vendo? Temos 3 modelos, 3 representações. No caso do metro, eu consegui que é espacial, que eu falei que não é peso, eu vou entrar no peso aqui para comentar por que o próton tem peso 1, o nêutron supõe que é 1, e o elétrico, que faz a massa dele é irrelevante em relação ao núcleo do átomo, é 1 dividido por 1836. Eu falei assim, tá, vamos no metro aqui. Que é para calor e temperatura, que é cálculo termométrico, eu expliquei, tem 3, Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Do metro, eu falei, como que foi feito o metro, por exemplo? Amigo, vou te dar 2 explicações. O metro era o palmo e a polegada mesmo. Sim, ó, o palmo e a polegada, que é o polegar, ó. Era 2,5 centímetros, ó. Se eu colocar o meu polegar aqui, ó, dá 2. Ah lá, o meu tá dando 2, que meu dedo é pequeno, não dá 2,5. Mas normalmente no livro foi quanto que é a polegada? 2,5. Aí léguas, uma coisa, quilômetro. Como que foi o metro então? Provavelmente uma pessoa de um palmo assim, aí tinha o palmo também. Aí como que era? Com o dedo médio, com o dedo anular, mindinho. Como que era? O palmo, se você pegar num livro de matemática também, no Bom de Ouro tem que eles explicam, 22 centímetros e meio. Tá certo? Aí ele pegou assim, o que ele fez? Ele queria criar uma unidade de medida espacial que fosse maior do que esse esquadro, ó. Aí ele falou assim, ó, 22, vamos correlacionar aqui uma correspondência. Eu não posso explicar muito exaustivamente agora, porque isso aqui são marquinhas feitas com ossos e tal, que a linguagem matemática é meio complexa mesmo. Tinha as ovelhas. Aí quando passava uma ovelha, ele fazia uma marquinha no osso. O osso é pequenininho, não é? Mas ele contava lá, ó, 5 marquinhas, 6, 4. Aí eram as ovelhas que tinham passado ali. Depois começou um sistema de pedrinhas. Inclusive, a cálculo quer dizer pedra, que era como? Aí uma ideia de correspondência também, mas no osso também tinha. Que era o quê? Passava uma ovelha, ele puxava uma pedrinha. Passava outra, ele contava. Passava outra, ele contava. Depois tinha que corresponder o número de pedras que ele tinha com as ovelhas. Então era um sistema de correspondência, tá vendo? É basicamente também, por exemplo, a representação no cálculo termométrico também é um pouco de coisa. Será que aquela representação, a unidade calórica que eu coloquei, a representação da temperatura, do ambiente do carro que eu coloquei ali, 37 graus, alguma coisa, também há uma correspondência na percepção que eu tenho da temperatura ambiente? Essa que é a questão. Então, por exemplo, se ele fez... Agora, o curioso é observar que para cálculo termométrico tem 3 escalas e para... Qual que é a outra que eu falei? Para espacial, que eu te demonstrei 2, ó. Polegada, palmo, que são membros do corpo humano. Existem 2. E o metro que você estava aqui no Sistema Internacional de Medidas está escrito o metro, que é dividido em 100 centímetros, 10 centímetros. Então, como que fez isso? Como que se convencionou isso? Ó, se for o palmo 22,5, 4 palmos dá 90 centímetros. Provavelmente ele mediu assim, 4 palmos, aí deu uma medida. Ele dividiu, ele não tinha 100, ele tinha 90. Ele dividiu em 90 partes iguais. Aí ele falou assim, pô, mas 90 não tá um número legal, vou acrescentar. Ele dividiu em 90 partes iguais primeiro, aí pegou ela em frações, uma parte do segunda parte, terceira até nona parte. Aí falou assim, eu vou acrescentar mais uma. Aí vai ficar 10. Aí ali foi a convenção do metro. Se você pegar o volume 8 do Bom John, tem quinta, sexta, sétima, oitava, 8, que ele é atualizado também, o meu, acho que é até de 1999. Aí se você pegar assim, o metro, aí estabeleceram uma nova convenção, que o meridiano de Greenwich, ali tem a linha do Equador, o meridiano de Greenwich, que é na Inglaterra, convencionou-se que se você pegar o meridiano de Greenwich e dividir ele em 10 milhões de partes iguais, essa é a medida do metro. Essa é a medida do metro.
Mas tá vendo? Então, tá vendo? Eu expliquei. Aí, se você pegar o livro assim, pô, agora eu tenho a medida exata. Não sei se você vai supor isso. Você fala assim, pô, os caras são. Mas pelo menos você vai cogitar, os caras são bons de cálculo. Você fala assim, pô, os caras estão em Greenwich, ficar assim. Como que mediram de pegar o meridiano de Greenwich, a linha horizontal imaginária que divide o planeta, dividir ela exatamente em 10 milhões de partes iguais? Esse é um metro. Mas esse metro, na verdade, ele corresponde ali àquela medida, essa suposição que eu fiz, que essa primeira medida de Palmer tinha 22 centímetros e meio. Que na verdade era 22,5 vezes 4, 9, dividido em 90 partes. Ele fez um acréscimo de 10ª parte depois da nona. Aí ficou a nona décima parte era a nona parte, porque só ia dividido em 9 partes. Ele fez 4 vezes 22 mais 2 vai dar 45. 45 mais 45, ele achou o número 9. Aí ele dividiu, fracionou em 10 partes. Aí a décima parte ali foi, ele repetiu a medida. Ele falou assim, ó, a nona décima tá aqui. Eu vou jogar mais uma pra frente aqui, ó. Tá vendo que é uma convenção? Não é que não existe. É uma boa descrição, é uma convenção e serve pra medir, sim. Entendeu? Mas então a representação da química para agora, isso me permite falar sobre a química. Eu achei 2 para fazer medida espacial geométrica e 3 para fazer cálculo termométrico. Tá? Então o peso é muito complexo. Eu vou ter que passar adiante. Também qual que foi o primeiro? Se você for num museu lá na França lá, qual foi o primeiro medida que fizeram de peso? Eu expliquei que medir peso é diferente de massa e tal, que tá na fórmula. Isso, entendeu? É importante pra gente. Mas pode passar adiante? Vou passar, hein? Ó, então tá. O próton tá aqui, o nêutron. Aí eu falei assim, tá. A fissão nuclear, que foi em 1905, que já era a fórmula, que a ideia de que ele teria uma fissão nuclear no núcleo do átomo e desencadeou a energia nuclear e tal. E agora cada vez mais se sabe sobre a estrutura do átomo, que o elétron tem um diagrama de Pauli super complexo, a equação são descrições, amigo. Assim, mas você não observa vários fenômenos, eles foram descritos e representados dessa forma. Tudo bem, mas agora eu posso mexer com você, ó. Eu falei assim, ó, eu vou até falar o que eu fiz antes, que o meu problema era resolver a equação, mas para não bagunçar muito, porque eu já ia falar assim, ó, eu quero que o próton pese 2 e o nêutron 1. Mas tá, não vou fazer isso. É possível dividir 1836. Você está muito cansado. Aí você fala assim, pô, mas se a fissão nuclear desencadeou uma energia monstruosa que matou 300 mil pessoas instantaneamente lá, fora todos os efeitos de radiação que ocorreram no Japão, todos os livros didáticos. O meu professor de Assis, ele é especialista. Você fala assim, professor, quantos livros você já leu? Eu já li mais de 50 didático. Você imagina o meu professor que foi meu orientador? Tá aqui, ó. Ó, documentos assim, na última página do que a gente faz que a gente termina, ó, esse aqui é o desempenho de atividades de Estado. Todos os dias que eu fui na escola, que eu estava presente com a professora, aí tem uma série de outros documentos aqui, ó. Matrícula 84441 UFV, coordenador de disciplina de estágio supervisionado, aqui, ó. Carimbo e assinatura, ó. Ângelo Assis está no departamento, pode ligar para ele agora. Para o doutor, eu já li mais de 50 livros didáticos. Os de história eu já li mais de 20, só os de história. Vários eu li várias vezes, estudei. Você imagina o meu professor, meu orientador, quantos livros de didática de história você já leu? Inclusive, um dos textos dele está aqui. Eu mostrei a assinatura, ó. O FV, Ângelo Assis está aqui, tá? Pode ligar para o departamento dele agora, inclusive, poderia estar me assistindo. Aí outra assinatura. Temos a satisfação de apresentar Wagner Luiz, matrícula 4539, regularmente matriculado e frequentado nessa universidade, no corrente seletivo curso de História.
e tal. Depois tem outra assinatura, ó, diretora. Quando eu entrei na escola, tudo isso é documentado, gente, ó. Quando eu entrei na escola, ó, essa aqui é a diretora Dionísia Pereira, esse aqui já é o senador Levindo. Quantos livros didáticos o senhor já leu? Aí ele não tem como falar assim, realmente as armas nucleares, né, nos livros didáticos, desde quando? Inclusive o texto dele, que tá aqui, que foi mencionado aqui, esse aqui eu faço questão de achar, tá? Esse aqui eu faço questão mesmo. Ângelo Adriano Faria de Assis, Marta Chawana B. Santana, ó. Indústria editorial e livro didático de história, imperativo de concepção e consumo através de um estudo de caso. Análise do Seminário Nacional de História da Historiografia Brasileira e Modernidade, 12 páginas, ó. Indústria editorial e livro didático. Provavelmente já leu mais de 250, 350, 500 livros didáticos, sabe todos. Desde quando começou esse processo de... Qual foi o conselho editorial? Foi do Vaticano, que autorou, foram de estados-nações, quais governos autorizaram imagens da bomba atômica que destruiu a população japonesa. Tem como checar, não tô sozinho aqui não. As pessoas têm responsabilidade e tem como rastrear certinho, tá bom? Se eu não tiver, meu professor tem. Então, tá, eu peguei e falei assim, você até pode fazer a divisão, eu até fiz lá, de memória, mas quando você está estudando no ensino fundamental, eu vou até mandar um alô pro Rodrigo Gravino aqui, tá me assistindo, chama essa pessoa para participar do seu vídeo. Eu tentei chamar a Rosiane, não consegui, deixa eu ver se eu consigo chamar o Rodrigo. Ó, não conseguiu participar devido a problemas técnicos, então não foi possível, tá, Rodrigo? Tentei aqui e não consegui. Então, você pode até fazer, eu até fiz lá, deu 0,0, deu 4,504, é até possível, então, mas só tá vendo? Aí é o caso de proporção, meu amigo. Se o próton e o outro é 1, né, e aqui, 0,504, só uma proporção. Só isso, professor. A estrutura real do átomo. Uma proporção, professor. Eu peguei e falei assim, mas se a fissão nuclear, que foi um choque ali, de alguma forma, atingiram o núcleo do átomo e desencadeou a bomba nuclear, eu falei assim, eu não quero fazer essa divisão. Eu vou montar outro modelo atômico, eu vou chamar o elétron de massa fluida. Eu não vou fazer a divisão. Aqui, ó. Coloquei até aqui, ó. Massa fluida, joguei aquele em cima. Eu falei assim, não, eu não quero fazer proporção do elétron, não, em relação ao núcleo, o próton e o neutrão. Não, já causou desencadeou energia nuclear, matou 300 mil pessoas. Não quero, o meu modelo é massa fluida. Aí joguei um elétrico. Pode ser isso se eu quiser. Jogar aqui, próton 10, nêutron 5, elétron 1 dividido por 5.836. Aí repeti as decimais, só que ao invés de 18 eu coloquei quanto? 5.800, 58. Repeti as decimais. Todos os elementos químicos têm o mesmo átomo. Jogo, tudo bem, pode ser. Proporção, pesou, uma infinidade de... Então isso daqui eu expliquei a diferença entre peso e massa. Peso é a visualização, a percepção de determinado sólido tridimensional, e não é a massa, é a tentativa de medir. Assim, se você procurar um livro mais atualizado, você vai falar assim, vai estar igual a matemática. Por exemplo, o meridiano de Greenwich, se dividir em 10 milhões de partes iguais, é a exata medida do metro. Tá? Como era uma Olimpíada, aí eu vou mostrar como que eu mereceria o Nobel de Física, o primeiro Nobel de Física no Brasil. Já falei, o Einstein jamais poderia ganhar um prêmio Nobel de Física, tá? Inclusive, nem se sabe se ele está associado às armas nucleares. Eu vou mostrar um dado muito interessante aqui do Aurélio,
que é um dicionário português brasileiro. Ele tem um nome aqui, não vou lembrar agora, inclusive eu acho que é até Antônio. Deixa eu ver aqui. Não, é isso mesmo, ó. Antônio Caetano de Abreu Freire Egas Moniz, 1874, Portugal, 1955. É a mesma data em que o Einstein faleceu. E em 1874, o Einstein foi em 1879, nasceu 5 anos depois. Olha a questão. Antônio Caetano de Abreu Freire Egas Muniz, escritor, político, diplomata e médico psiquiatra, primeiro português agraciado com o Prêmio Nobel. Obras: A Neurologia pela Guerra, Júlio Diniz e sua obra, etc. Beleza. Qual que é o detalhe? Primeiro português agraciado com o Prêmio Nobel. Que Prêmio Nobel? De quê? Não mencionou. Albert Einstein, agora olha que curioso, ele não era a mente mais brilhante de física? 1879, Alemanha, 1955, tá aqui, ó, natural da Alemanha. Eu já falei quais as implicações dele ser naturalizado norte-americano, eu não posso explicar agora. A ideia do ponto de vista de direito público internacional. Físico naturalizado norte-americano, autor da teoria da relatividade, uma das grandes figuras da ciência do século XX. Não mencionou que ele tenha ganho o Nobel de Física. Não mencionou. Por quê? O Aurélio, que é um dos maiores intelectuais nossos, que é o maior dicionarista e tal, ele eventualmente até faz confusão do Sérgio Buarque de Holanda, não Aurélio. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Tem biografia, aqui ó, biografia. Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, nasceu em Passo Camaragibe, Alagoas, que é o Nordeste, 3 de maio de 1910, professor de 14 anos, advogado da Faculdade de Recife e tal. É o maior dicionarista que eu conheço, agora tem um Roas. Notável tradutor francês, faleceu em 28 de fevereiro de 1989, foi um ano depois da Constituição. Agora aqui não tem, por exemplo, se ele é o pai de Sérgio Buarque de Holanda, que é o maior historiador nosso, tá? E que tem o Chico Buarque, músico, então uma família de intelectuais, se ele for, se eu tiver correto, que ele é o pai do Sérgio Buarque de Holanda. Tudo, a gente tem que buscar informação. Mas agora o curioso, que ele, sendo brasileiro, ele deu uma informação de que tinha um português, Egas Caetano, Antônio Caetano Egas, que ele ganhou um prêmio Nobel. Ele não falou qual Nobel, ele morreu exatamente na data em que o Einstein morreu também, nasceu em 1874, 5 anos antes, e eu não menciono que o Einstein tenha sido agraciado com algum prêmio Nobel, que todo mundo fala Nobel de Física, não fala? E ele falou, não mencionou, falou, então tá. Aí eu parti. Isso aqui eu achei até ontem, esses dias, eu nem tinha achado essa informação. Eu só tô falando para vocês que pesquisar, investigar, você tem que ser muito detalhista, você não pode deixar assim de bobeira não. Aí eu falei assim, como que eu resolvi? Falei assim, ó, você não pode chamar massa fluida, esse modelo já é estabelecido. Amigo, a gente está numa Olimpíada. Do ponto de vista do direito público internacional, eu quero que os presidentes, Joe Biden exatamente, e Vladimir Putin, e se não tiver nenhum físico ou nenhum grupo de estudo internacional que seja capaz de refutar a minha teoria, eu vou chamar de tese, ou de hipótese, ou modelo, ou comentário que eu fiz, o direito de cessar as armas nucleares ou acabar com esse segredo que na legislação brasileira de 1988, que impõe 70 anos, e esse tempo já passa, pelo menos de acordo com a nossa legislação, o Lula pode falar sim, diplomaticamente, o presidente nosso sim, Luiz Inácio Lula da Silva sim, por favor, senhores, Joe Biden e Vladimir Putin, não queremos mais segredos de armas nucleares. E eu dou todos os créditos do meu trabalho pro presidente em exercício do Luiz Inácio Lula da Silva, sim. Não vou falar aqui da mesma forma que ele é analfabeto, que eu também fui, e que eu creio sim, ele merece todos os créditos sim, como uma pessoa popular. O nordestino tá aqui, o maior dicionarista Aurélio Buarque é de Alagoas, é Nordeste.
Então ele é popular e por isso mesmo ele merece. O direito e lugar de fala também é nosso. Então eu faço sem nenhum pudor, sou liderança comunista e falo. Se quiser debater político ou não, do direito, do ponto de vista de direito público internacional. Tem algum grupo de estudo aí capaz de refutar minha teoria, minha tese? Se não refutar, ninguém entrar, que eu já falei que eu já ganhei a Olimpíada, tá no calce, pode ler, eu vou ter que pegar o livro de novo aqui, ó, citei aqui, bilhões e bilhões, foi traduzido, entendeu? Quer que eu leio vai ficar longo o vídeo, tá? Tomara que dê menos de um... Olha lá, vou ler de novo. Carl Sagan, 1934, 1996... Estados Unidos da América, o Wagner, alguém aí é capaz de refutar a teoria dele? O comentário sobre a fórmula do Einstein, bilhões e bilhões, reflexões sobre vida e morte na virada do milênio, tradução Rosário Schenberg, São Paulo, Companhia das Letras, 1998, americano. Parece muito claro que estamos destruindo primeiro a unidade de identificação primária da maioria dos seres humanos. Será em breve o planeta Terra e a espécie humana. A meu ver, isso provoca a questão chave: se a unidade fundamental de identificação se expandirá para abranger o planeta e a espécie ou se vamos nos distribuir primeiro. Então, todas as informações que eu dei sobre armas nucleares e se a tal Olimpíada ocorreu ou não, está nesse livro aqui, brasileiro, traduzido, tá ali na biblioteca do senador Levin, só ir lá. Pô, o Johnny tá aqui, eu fiz estágio supervisionado lá. Ela assinou um documento aqui pra mim, ó. Todos os horários que eu fiz, você viu que eu mostrei todos os horários que eu estava na escola presente? Que eu fiz a pesquisa e li o livro? Todo mundo pode ler, só citar a fonte. Eu falo assim, ó, de 1998, que é a nossa lei de direitos autorais, ela compõe obras artísticas e musicais. Todo mundo sabe que eu tenho mais de quase 100 mil no escritório central de arrecadação de direitos autorais. Eu não recebi, que é das minhas músicas, não é da fórmula. Talvez poderia até receber algum crédito agora, embora eu quisesse usar os direitos internacionais. Me falando, não quero, eu quero só que acaba com esse debate. Se alguém consegue refutar ou não, ou fazer algum comentário. E o direito nosso te fala assim, então tem científica, e aí entraria qualquer... Assim, mas é um cientista só que você tem que pensar na nossa legislação. A nossa impõe até domínio público 70 anos. 1950, só fazer as contas que já acabou. A fórmula é de 1905, tem 19 anos. 119 anos. Na legislação brasileira, ela terminou em 1975. Com a lei atual. Aí tem questão de retroatividade da lei, sim ou não. Em 1975, essa lei no Brasil já estaria em domínio público de acordo com a legislação de direito autorais atual. Então, ó, artístico, científico, literário, criações do espírito e tal. Então o Lula tem o direito de fala, sim. O Vladimir Putin, a Rússia é muito grande, ele, de acordo com o livro, tem 30 mil hoje, vai atacar alguém. Os Estados Unidos da América, ninguém vai ceder. Pelo direito, aí eu vou começar a estudar o direito público internacional, que eu tenho ali também, e o Delbranda, Scioli. Eu falo assim, de acordo com a legislação brasileira, essa lei estaria em domínio público desde 1975. Não tem mais segredo, familiares do Einstein, se ele teve esposa e filhos, ou estados que possam guardar esse segredo. Ela está em domínio público desde 1975. Já passou mais quantos anos? Até quantos anos deu? 85, 95, 2005, 2015, 2025 já vai fazer mais 50 anos. 49 anos. Com 70, né? 119, desde que ela caiu em domínio público, 75, de acordo com a lei atual, que também antes era segredo de Estado. Em 1967, que é uma lei decreto ali da época dos militares, 68 na verdade, foi o ato institucional e o assunto sigiloso também do período do governo militar também, não tinha formas de acesso e tal. Então, mesmo que ela tenha caído em domínio público de acordo com a legislação atual em 75, a lei de 68 de assuntos sigilosos talvez não tinha instrumentos que permitiam acesso, então só quem tinha credenciais e tal, e ficou meio que como segredo mesmo. Mas a lei penal, a lei internacional, o ordenamento jurídico de qualquer país de um modo geral, né, ele tem atualizações também, isso é a coisa mais normal do mundo, tá bom? Então foi isso. Lula
todos os meus créditos para o senhor, conte comigo. Liderança Jovem Comunista, Câmara dos Deputados, Senado, Brasília, Supremo, Gabinete Presidencial, Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, Gabinete do Governador Romeu Zema, onde que o senhor falar, que o senhor mandar, eu vou estar presente. Chama-se exposição de motivos para esse garoto, só um presidente pode fazer. Peraí, eu vou fazer uma exposição de motivos para ele, tá no livro da Liberale, tranquilo. Aí eu falei, como é uma Olimpíada, agora hoje nem vai sei se vai dar tempo, vai ficar muito longo, não tem como eu visualizar o tempo, mas eu falei assim, então tá, são 30 segundos de resposta, que era o que, agora vocês vão ver minha teoria da física de Mestre Ockham. 30 segundos de resposta caso ocorra um ataque nuclear. Mas se é um ataque nuclear e tem tanta disposição assim, de armas nucleares, 30 mil em cada país, se um país pensa em atacar o outro com 30, né, ele não vai esperar 30 segundos de resposta. Ele vai falar assim, eu vou atacar 1 minuto e 30 antes. Aí eu falei assim, tá valendo agora? O Brasil não tem arma nuclear, não. Tinha um acordo com a Alemanha, um submarino nuclear em 1975, no livro da Juliana Santilli, se eu não me engano. Direito, socioambientalismo, direito internacional e tal. Juliana Santilli. Aí eu falei assim, então tá, divide aí pra mim 80, o átomo eu até fiz, eu não ia fazer, que eu chamei ele de massa fluida, nem era pra ter feito a divisão, mas é 4 zeros,504 se você ficar dividindo, e às vezes pode até dar outros números mais pra frente. Aí eu falei assim, ó, divide pra mim então, 80 mil por 1175. É possível, eu até fiz aqui, ó. Dá um certo número aqui, não dá exato. Tinha todos os cursos de matemática, tinha que agradecer a galera, Sandro Curió, Ângela, Ferreto, matemática para passar. Principalmente um abraço pro Sandro Curió especial aí. E pra professora Ângela que faz quadro de giz. Pô, cara, eu tinha que pegar ali e citar, mas o vídeo vai ficar longe. Eu acompanho a galera lá pra ver. Me ajudou muito. Esse aqui é o Marcos Aba. Aí tá. Aí deu um número aqui, eu até achei um certo número, ó. 68,085,10638297,8. Foi esse número que eu achei, você sobrou 7500. É possível continuar dividindo, onde coloca bingo? O problema é possível perfeitamente, mas só que quando você se depara com uma questão dessa, e você está numa Olimpíada, assim, 80 mil dividido por 1175. Você tem que ser meio proficiente, que é os termos que eles usam. Aí fala assim, eu quero em 45, 1 minuto e meio eu resolvo. Fala assim, só tem 8 segundos. Aí o cara já olha assim, uai, daqui 30 segundos vão explodir uma bomba atômica, amigo. Te dou 8 segundos. Não nasci em 1975, não, nasci em 82. O Juliano Santilli falou que tinha acordo com a Alemanha de submarino nuclear aqui, ué. Te dou 8 segundos, faz aí. Aí o cara já... Será que ele vai fazer uma conta decimal assim? 80... Ah lá, eu fiz só para demonstrar que é possível. 80 mil dividido por 1175. Como eu fiz a proposição, eu tenho direito. Dever de casa, rapaziadinha. Ninguém faria em 8 segundos. Ou teria algum chefe de estado que falasse assim, ah não, eu vou fazer esse ataque agora. Tá vendo? Então a minha política era o quê? Desarmamento nuclear, direito ambiental, direito socioambiental, Agenda 21, Carta da Terra, ECO 92 mais Rio, Rio de Janeiro, Brasil, 1992, 2024, ECO da ONU, Organização Mundial das Nações Unidas, direito ambientalista. Foi assim, em 1992, eu tinha 10 anos, eu tinha uma camisa da ECO, que foi o ano da ECO 92 mais Rio, que foi aqui no Brasil. Aí tinha um trenzinho com nuvens de algodão. Eu peguei a camisa, eu tinha 10 anos, eu olhei assim e falei, caramba. Aí tinha a Xuxa, que era Meneghel, que era embaixatriz, aí rainha dos baixinhos. Aí, pô, quem que não assistiu a Xuxa? Eu assistia tudo. Xuxa, Maravilha, assistia os desenhos. Simonim, era apaixonado com a Simonim. Com a Mara passava os desenhos maravilhosos. E a Xuxa pra mim sempre vai ser rainha assim, sem problema nenhum. Entendeu? Vou até ser meio indiscreta e mandar um beijo. Porque se ela não tivesse chamado tanta atenção também, que ela era embaixatriz lá, embaixatriz, nem falo embaixadora não, da Unesco, dos direitos, às vezes eu não tinha dado tanta atenção para aquela camisa que eu ganhei. Pode ter, né, tipo assim, tinha o Didi também, do Renato Aragão, ele também era
fazia projetos da Unesco, que eu citei no início, mas que era embaixadora mesmo, embaixatriz, desculpa agora não usar o gênero adequado, mas a Xuxa, e aquilo me fez dar uma atenção enorme para aquela camisa que eu tinha ganhado, que eu sabia que estava relacionado com a Unesco lá, direitos da criança, não sei o que e tal. Tá bom? Obrigado, rainha dos baixinhos e Didi, até engraçado falar assim, que eu gostava muito também da rapaziadinha lá, tá bom? Aí eu peguei e falei assim, ó, curva do infinito, números infinitesimais, que é esse. Porque aí eu falei, a matemática é abstrata, mas a matemática é exata. Eu falei, a matemática é abstrata. Eu tinha um livro ali que eu estou estudando agora, Filosofia da Matemática. Eu citei aqui um autor brasileiro que chamou Newton Costa. Eu li um livro dele lá, acho que não sei se é Iniciação da Matemática e tal. Ele cita... ele tem alguns textos que ele não traduz, eu não introduzi, mas ele é pequenininho. Olha só como que é interessante. O que eu li aqui, acho que é Filosofia da Ciência. Newton Costa é até brasileiro. Mas o interessante desse, que só tinha 80 páginas, eu não coloquei ali, aí eu peguei na biblioteca municipal mesmo, tinha um pouco de inglês, italiano, francês, e ele não traduz. Mas o que é interessante? Ele está falando assim, quer aprender matemática? Você pode rastrear até os autores ingleses que você vai saber. Aí você acha que o Bertrand Russell é o grande bambambam? Não que não seja, tá, que eu li o Bertrand Russell lá, pensamento ocidental, não todos fazem, eu tô falando, chamando a atenção para o seguinte, que aquele fato ali, cada livro você vê um aspecto diferente da atividade intelectual, do pensamento intelectual, que ele tem aqueles textos ali que não entregam, assim, você não é capaz, assim, aí na hora que você pega, aí eu peguei só os textos que estavam em língua estrangeira e não falei assim, peraí, texto em francês, italiano, o que ele quer dizer? Aí eu falei, através daquilo ali, ele falou assim, olha, tem como identificar autores de outros para quem? Aí eu falei assim, pô, ele sabe que eu tô querendo resolver um problema sério e ele tá me dando isso aqui. Ele tá falando assim, quais os matemáticos ali que estavam envolvidos fizeram parte dessa equação, esses cálculos e permitiram isso, se omitiram, ficaram numa boa matemática tão exata ou tão abstrata que eu tô falando, tá? Aí eu falei assim, curva do infinito, números infinitos. Aí eu falei sempre, não, cara, se você começar, não tem a ideia de que é infinito e tal. Aí tinha a curva do infinito, que muito longínquo no espaço, a luz se dobra, um corpo muito denso, a música do Jam, paralelas que se cruzam, e Belém do Pará, longe, longe aqui do lago, paradoxo. Mas só que se você fizer em geometria mesmo, traçar duas paralelas, elas não, com segmentos de reta, a teoria é de que elas não se cruzam. Isso que é a ideia de paralela, não pode haver cruzamento de paralelas. Mas na teoria do espaço, geometria do espaço, do infinito, aí já entra outras teorias. Aí eu falei assim, números infinitesimais. Aí eu comecei a citar até a psiquiatria aqui, Franz Fanon, África, Brasil, que foi o maior intelectual africano. Eu tinha uma tradução não, era em francês, com a apresentação do Jean-Paul Sartre, veio na minha mão. Falei, nossa, eu não tenho dignidade para abrir esse livro ou ler, não era nem que eu não fosse tão incapaz de ler em francês. Aí eu falei assim, não, porque eu também estava com revolta sobre a psiquiatria, essas expressões aí, dependência química, comprovado cientificamente, tal, sem analisar subjetividade de ninguém. Eu falei assim, cara, só tem microlitros e microgramas nessas substâncias, vocês não sabem nem o que é análise combinatória e tá ocorrendo um crime aí dentro. Entendeu? Aí vamos lá na minha teoria. Esse aqui seria a minha marca, ó. Prêmio Nobel de Física 2024, Brasil, Estados Unidos, Rússia, Japão, Alemanha, porque ela foi internacional. A minha marca, ó. PO, mestrando. PO é uma coisa muito boba, podia até deixar como segredo, mas é professor, porque aluno fala assim, ou ele fala professor, ou ele fala professor. Ele não fala assim, que é uma criança mesmo. Ele não vai falar assim, professor, Wagner. O aluno fala assim, não, sou. Ele fala assim, professor. E professor ele não vai falar mais, que ele não é criança, não tem 6 anos de idade mais pra falar isso, nem tem muito menos. Aí eu coloquei, brinquei aqui, né? Aí Okan, que é meu nome africano, seria meu nome africano, ancestral africano. O círculo não quer dizer muita coisa, tá? Ele tem um círculo, aqui eu só complementei com desenho, não quis falar muita coisa mesmo não. Eu coloquei um círculo, que é uma figura geométrica importante. Aqui depois eu até falo mais sobre isso. O mais importante aqui, ó, o que determinou que eu me atribuísse aqui, né, até que alguém
refute a minha teoria. Professor, em lugar nenhum do mundo pode ser atribuído Nobel ao Einstein, em hipótese nenhuma, ao Albert Einstein. Figura importante, até que alguém refute a minha teoria. Foi desbancado mesmo. Ah, um grupo internacional qual? Quando, onde, que data? Facebook, YouTube ou Instagram? O importante é esses dois aqui. Que isso aqui é a curva do infinito e aqui um segmento de reta. Então eu resolvi com curva do infinito e segmento de reta, que é geometria plana até. E o segmento, o curva do infinito aqui, né? Aí tá relacionado sim à geometria espacial, né? Do geometria espacial do sistema solar, que a gente tem descoberto atualmente, Via Láctea e tudo isso. Aí tem a ver sim com a geometria do espaço sideral, vamos falar assim, do espaço, né? E a geometria plana. Por quê? Eu falei assim, olha, a curva do infinito. Aí você fala assim, porque aí como que eu teria ganho? Assim, existe a curva do infinito, a densidade é importante, medir a possibilidade, sim ou não, a gente está tentando desenhar a geometria do espaço. Isso o Carl Sagan fez na série Cosmos e tal. Eu falei assim, meu amigo, só que na emergência das armas nucleares, eu vou te dar um segmento de reta. O segmento de reta indica o quê? Que, amigo, simplesmente, para o nosso tempo de vida, não é inteligente para nenhum ser humano ficar fazendo contas infinitesimais assim. É só uma ideia de... Então eu batizei a minha de matemática abstrata. Então eu ganhei com matemática e eu coloquei como matemática abstrata. Ó, isso é o quê? Matemática abstrata. Esses números infinitesimais, você pode fazer como exercício. Tem lá teorias do... eu nem ia mencionar, mas as ciências exatas, cálculo e repetição, as humanas, interpretativa, compreensiva, eu não queria citar isso, atividade qualitativa de nada, mas não queria citar mesmo, acabei me rendendo mais uma vez, mas simplesmente aqui, ó, então a curva do infinito, que está na série Cosmos, geometria do espaço, e o segmento de reta que não é interessante, ó, curva do infinito, geometria plana, segmento de reta, você pode parar, te dou 8 segundos, você não resolveu direito de fala do Brasil. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nação norte-americana, nação russa, Vladimir Putin e Joe Biden, com toda a modéstia do mundo, direito e lugar de fala, Brasil, Planalto, Brasília, presidente em exercício, chefe máximo do executivo nosso, e das Forças Armadas também, de todos os poderes, né? Direito e lugar de fala do presidente Lula. Estou aqui, vou defender até a morte se precisar. Exposição de motivo. Então, geometria plana, geometria do espaço, números infinitesimais, matemática, química e física. Ó, então você viu que eu estudei várias coisas, matemática, química e física. E o meu símbolo, minha logomarca, ó, vou registrar. Do Ockham, mestre Ockham, que seria um ancestral africano, estou investigando 1846, para quem acredita em transmigração de alma aí. Foi assim que eu resolvi. Então esse aqui vai ser minha marca registrada. Qual o tempo, amigo e tal, das armas nucleares e tal? Aí que nem eu falei, aquele problema que na hora lá... Então até aqui eu acho que já está demonstrado, eu já vou até o final... Não sei se vai dar... Vou passar bem rápido e vou tentar fazer em menos de 10 minutos. Já deve ter extrapolado mais de 1 hora de vídeo. Depois, essa parte, a partir daqui, eu vi que foi até ali Matemática 2024. Depois de apresentar minha logomarca, garantido pela Lei de Direitos Autorais, de contribuição científica, sim, porque não foi refutada. A pessoa não pode refutar assim, eu ligo pelo WhatsApp e ameaço ele. Pessoal, meu amigo, isso aqui, na nossa legislação, desde 75, é domínio público. Tá? Então isso não vai acontecer, nenhuma ameaça. Então eu vou fazer bem rápido. E essa parte aqui eu guardei aqui onde que eu parei. E essa parte aqui que eu falo sobre princípios da atividade científica, ali tentando cumprir o meu juramento, respeitar o homem acima da ciência,
em benefício não só da pátria, de toda a humanidade, eu ouso dizer, respeitar o homem acima da ciência. Foi o juramento que eu fiz, em benefício da pátria, e agradeço sim muito por ter sido apatriado e conseguir aqui essa aquisição do idioma. Então sou muito grato sim. Todos os meus amigos, todos os amigos, é a primeira unidade nossa de identificação. Vamos lá passar rapidinho, igual eu falei, talvez eu não vou conseguir pela dificuldade com as letras cursivas, que normalmente o homem não tem esse hábito, e eu fiz com letra cursiva. Senhor Albert Einstein, físico alemão, está resolvido e demonstrada a fórmula do senhor físico naturalizado americano, senhor Albert Einstein, físico alemão. Aí, ó, está resolvido e demonstrada a fórmula de senhor físico naturalizado americano, senhor Albert Einstein, físico alemão. Top. Curva do espaço interplanetário, que seria geometria espacial. Curva do espaço interplanetário. Aí eu já usei outra expressão, não usei sideral. Curva do espaço interplanetário, que é a geometria do espaço, né, de todo o universo. E geometria plana, questões de geometria e matemática. Para que gastar tanta energia, segmento de só apresentar um segmento de reta. Repetir o desenho, ó. Aqui, ó. Curva do espaço interplanetário, geometria do espaço, ó. Curva do infinito, geometria plana, segmento de reta. O segmento de reta, ele assim, ele tem um ponto aqui, um ponto é geometria plana. Ó, um segmento de reta de um ponto até o outro. Você pode medir, né? E tal, um desenho, uma figura geométrica, se desenhar um quadrado assim, geometria plana. Se você fizer um cubo, aí já não é plano, é tridimensional e tal. Cubo, cilindro, esfera, aí já não é geometria plana. Aí eu nem sei, mas eu acho que são figuras tridimensionais, aí já usa outra expressão, tá? E a gente já estava em curva do espaço interplanetário e tal. Mas acabou que o segmento de reta, que é geometria plana, por isso que é importante pegar as lições desde o início. Próximos assuntos a serem estudados: eletricidade, computação gráfica, computador, ó, 1 e 2, ó, que eu vou continuar meus estudos, ó. Próximos assuntos a serem estudados: 1, eletricidade. 2, computação gráfica, computador, história dos computadores. Igual eu falei ali, né? Todo o processo de editoração dos livros didáticos, quem autorizou foram governos nacionais a colocar imagens de armas nucleares para crianças. Crimes contra a humanidade, isso é o direito francês, a desregrar francesa. Isso aqui pode dar mais de 680 anos de pena para um chefe de Estado que desrespeitar a desregrar francesa, uns 680. No Brasil a gente chama de dosimetria, mas no Brasil assim seriam, né, tipo assim, sofreriam uma condenação também. Tá vendo? Ó, crimes contra a humanidade, mas é desregrar francesa. Armas nucleares, olha lá, 100 mil japoneses, 30 mil japoneses. Você fala assim, pô, mas por que você falou professor, meu amigo? É o homicídio simples, ó, artigo 121, crimes contra a vida, 8 anos de reclusão, 20 anos, crimes contra a... Como é que é? Humano, contra a dignidade humana, Hiroshima e Nagasaki, tá nos livros didáticos, ó. Aí você fala assim, não é importante, isso aí é 1945, morreu... Assim, então, aqui, ó, crime contra o primeiro artigo que tem a parte geral e a especial, começa crimes contra a vida. Eu citei tudo. Pessoal, e o artigo 120? Se você cometer um crime de homicídio, que a gente chama de homicídio comum, existe isso? Você aceitaria tirar a sua vida? Pessoal, homicídio comum é 8 anos só de reclusão, regime fechado 20 anos. Então como é que se matar uma pessoa, um homicídio, 20 anos, é insuportável para a sociedade que essa pessoa fique em liberdade? Como é que você mata 100 mil e 300 mil e não acontece nada? Ah, genocídio, armas de destruição em massa. Amigo, no direito, crimes contra a humanidade, vai ser penalizado sim. Bacana, nota 10, querido aluno. Imbecil, aí já comecei até a viajar. O homem pisou na lua? Sério? Não, deve ser mais importante do que a questão do direito público internacional e das armas nucleares. Mas quem continuar achando que os diários fica, amigo, a gente estuda, não tem, sem problema, tá? As datas, ó, 1939, 1945 e a 1969, de ida do homem à lua. Pessoal, qual que é mais importante resolver? O homem pisou na lua, realmente? Sério? Bacana, aluno. Nota 10. Aqui, ó. 1939, 1940, 1969. Bacana. Eu até tinha feito uma questão, quando você está trabalhando, você faz coisas burocráticas mesmo. Eu tinha elaborado uma questão lá, que o homem foi na lua, foi de querendo ou não, mesmo que seja computação gráfica, então não vou entrar nisso aqui agora, tá?
foi uma retomada positiva, americana, positiva do conhecimento. A gente pode fazer coisas positivas, maravilhosas, com conhecimento, então justifica e tal. A questão apenas, camaradinho, é que sobre as armas nucleares, que foi uma data anterior, 1939 a 45, aqui a ida do homem à lua foi 69, foi bem depois, 45 para 69 dá quanto? 24 anos. 24 anos, então assim, não posso considerar um feito tão maravilhoso, inacreditável, assim e tal, sem que aquele crime contra a humanidade seja respondido, e é isso mesmo, é crime contra a humanidade de Guerra Francesa, e vai ficar desse jeito. O que é? Crime contra a humanidade. Mas não foi, não sei, não fez isso, não fez aquilo, crime contra a humanidade. Até ser julgado. Vai ser punido? Ele não foi julgado, ninguém respondeu penalmente por isso. Você vai dar inimputabilidade. O Einstein, a teoria de 1905, ele tinha 26. Em 1939, ele tinha 60 anos. Tá? Chefes de Estado, René Truman, ninguém respondeu. Ninguém. Teve o julgamento de Nuremberg, crime contra a humanidade, os generais nazistas foram julgados. As armas nucleares, não. 1905, o desenho de novo e tal, que eu falei que tá nos livros de química, 1905 a 1911, o modelo, esse Rutherford 1911, a fórmula já estava em 1905, o modelo atômico, tem gente que coloca isso, o núcleo, prótons, elétrons ali, a estrutura da matéria e tal, vamos fazer uma computação gráfica, 2024. É assim, não, mas a computação é uma mentira. Pessoal, não seja tão vulgar. Eu acabei de explicar. São descrições. Podemos fazer uma descrição melhor. Entendeu? Foi uma descrição. Você só não pode. Não é falar computação gráfica é idiotice, sair. Não é isso. Não é isso. Não tem nada a ver. É só a questão de que você fala assim. Foi uma descrição. Isso que é importante. Que eu falei que eu vou continuar os estudos. 1957, 1990, 1989, 1994, 2008, 2010. Aí datas que você vai pesquisando, legislação, assuntos e tal, que é importante, isso aqui. Eu acho que ninguém tinha reparado que o modelo, a fórmula tinha sido feita 6 anos antes da... Qual que é a implicação? Que muitas pessoas... Não foi ação de uma pessoa só, foi um chefe de Estado. Não pode ocorrer um fato de inimputáveis, assim, chefes de Estados inimputáveis, ou cientistas inimputáveis, segredo. Não. 1920, legislações e tal, Código Civil, todo mundo fala de capacidade, não sei o quê. 1916, Clóvis Bevilacqua, Código Civil Brasileiro. É a única nota dos originais de autor mais importante que tem no país, no Brasil, taquigrafia. Entendeu? Aí essas notas eu não posso explicar agora, mas preocupa com isso, essa coisa de capacidade ou não. A gente tem o Bevilacqua, o Miguel Reale, 1970, olha, ele escreveu em 1970, e em 2002 que entrou em vigor, 32 anos depois. Aí você olha assim, direito civil, capacidade, pô, meu amigo, só o Miguel Reale demorou 32 anos para entrar em vigor. Aí você quer falar que a última territorialização que ocorre é que não sei o que melhor. E aí o Bevilacqua, a única nota de originais de autor que a gente tem, ninguém conhece, ninguém ouviu falar. Como que tá essa família? Devia ser tratada igual a família real, que existe no Rio de Janeiro, 2 ramos lá em Petrópolis, lá. A mesma dignidade, o primeiro Código Civil brasileiro. Por quê? Porque tem a proclamação da República, era escravidão, então não tinha direito civil. Então foi durante a Primeira República, o primeiro Código Civil, ali que se estabelece capacidade civil. Você quer falar de cidadania? Qual o documento mais importante? Exatamente, Clóvis Bevilacqua, 1916, para discutir direito civil no país. Entendeu? Então vamos prestar atenção. Tecnologia. Aí entrei com a questão de transporte de droga, que foi o que eu falei. Pensamento, aviação civil. 1905, 2005. Santos Dumont. Patrono da sociedade, da aviação civil, né? Aí depois, vamos lá. Eu elaborei, que eu falei que eu ia continuar estudando. Então essas datas eu coloquei em sequência, 1, 2, 3, 4.
seriam assuntos da depois 5, 6, 7, 8 ou 2008, 1920, legislações, esse teu Bevilacqua, tecnologia de transporte, foi quando? 1928, que foi o primeiro pedido oficial, já foi feito, vou repetir de novo, recebi em da federal hoje, através do meu advogado, aí coloquei depois aviação civil, falei assim, o exército é importante, eu consigo contar a história do Duque de Caxias, mas a gente tem o Santos Dumont também, 1905, 2005, então, energia quântica, eles falam lá, vamos questionar também, é um novo paradigma mesmo, aí depois, pacotes de energia de 2010, genocídio negro, crime, 9, 10, aí no 11 eu bati aqui, genocídio negro, 1957, que era a primeira data, que essa legislação do governo Kubitschek. Aí você fala, isso é importante, é uma legislação especial. Isso aqui eu não posso comentar quando eu for fazer o vídeo de novo, não posso comentar assim agora, mas eu vou comentar o genocídio, que é isso e tal, um crime de racismo, assim. Às vezes a lei de 1989, que tá aqui, que é do José Sarney, que é brasileira, eu falei assim, meu amigo, não é questão exatamente só dos negros, entendeu? É um problema que aí o genocídio ali, que é de 57, aí faz aquela confusão que os negros e tal, e isso e aquilo, que se ela for de um cara negro para defender um racismo da igualdade racial, não tem nada a ver, não sei o quê. Aí você nem sabia que direito civil no Brasil deve ser discutido, deve ser estudado a partir de 1916. Até então existia escravidão, eles não tinham direitos civis. Quem tinha então, antes de 1916? A legislação especial, Kubitschek, talvez o presidente mais importante do país, da cultura presidencialista brasileira. E a lei, às vezes ali tá falando, ali tem claramente impedir símbolos nazifascistas e tal. A lei é excelente. A lei é excelente, ela não tá falando, às vezes, se alguém tem preconceito, é doloroso falar isso contra o povo negro, Orcan negro, você puxa muita sardinha pro povo negro, não sei o que, e tal, e às vezes o cara tá tentando explicar pro meu amigo, eu tô falando sobre o Holocausto e tal, aqui nós tá tranquilo, assim, de uma certa forma, assim, todo mundo sofre violência, eu sei que é doloroso, as lembranças, mas não é exatamente isso, entendeu? E aí fica aquela coisa, o negro sofre racismo ou não, e a lei ela é muito mais complexa do que essa. Eu não vou ler agora, eu vou ler quando eu for falar sobre o pedido, mas fala sobre símbolos nazistas, para fins de divulgação do nazismo, que é artigo 20, parágrafo 1º, pena, reclusão de 1 a 3 anos, comercializar, distribuir propaganda, curso, asco ou gamada, divulgação do nazismo. Aí está aqui, determinar, ouvir do Ministério Público, ou pedido ainda antes do inquérito policial, sob pena de obscene, tirar certas transmissões do ar, tá tudo aqui. José Sarney também, o mais importante um dos mais importantes também depois da redemocratização, que assumiu com a morte do Tancredo Neves, por indireto também, mas foi excelente também, né, do meu humilde ponto de vista. Eletricidade, energia elétrica, energia atômica, quantas de energia, carga elétrica e tal. Como é que você começa nesse tal? Que eu falei que são discussões também. O que você já viu de eletricidade? Você passar uma grande carga de energia num tubo de pequena resistência, uma pequena explosão, um estampido. Já viu dar muito estampido na rede elétrica e tal. Vou continuar os estudos. Aí a velocidade da luz que eu falei que era a única constante, eu falei, coloca quadrado, ele falou assim, até onde teria se medido 380 mil quilômetros por hora, ou 380 milhões de metros, aí nem sei fazer a transformação, mas acredito que aí esses dados têm sido variados agora, 380 mil metros por segundo, acho que é isso, 380 mil metros, aí você pode transformar em quilômetro por hora, tá? E tal, eu falei assim, aí ele procurou velocidade da luz, que era a velocidade mais rápida até então, se cogitada. Aí o que ele imaginou? Velocidade da luz ao quadrado, que velocidade é essa? Qual aparelho? Que aparelho que fez isso? Que imaginação é essa e tal? 380, 15% de bateria, ó. Aí eu coloquei velocidade da luz ao quadrado. Como que eles aqui, 380 mil metros por segundo. Como foi a hipótese dele, lei científica, lei de Newton, aí eu já comentei, leis da inércia, lei da ação e reação, lei da gravitação universal que eu falei, lei mais absurda é o que? É achar que a lei é uma descrição, é uma lei que lhe permite dizer
está comprovado. Por exemplo, a maior derrogativa da história. Qual que Mestre Orcante fez? Xangozinho desse. O primeiro princípio. Aí eu comecei a estabelecer meus princípios. O primeiro princípio, vamos ver. Princípio para pensadores que se dedicam aos seus valorosos esforços de estudo. Primeiro princípio para pensadores que se dedicam aos seus valorosos esforços de estudo. Valorosos esforços de estudo. Vamos continuar estudando, também não é causa perdida não. Você tá aí, eu tô aqui, a humanidade quer viver. As crianças cada vez mais bonitas, mais lindas aí. Quantas crianças lindas, perfeitas existem na favela, nos lugares que a gente está acostumado a chamar de pobre, de habitações inadequadas, e crianças e tal. E a gente quer ir, todo mundo quer viver, meu amigo. Não tem essa não. Primeiro princípio, não existe lei científica, apenas observações de descrições. Não existe lei científica, apenas observações de descrições, porque se ela fosse definitiva, ela não precisaria de acréscimos. Aí eu demonstrei isso tudo aqui. Tá aqui. Olha lá, impacto. Não existe lei científica, apenas observações de descrições. Óptica. Olha lá, Kepler, Copérnico, Galileu. Bruno, eu nem coloquei aqui o calendário gregoriano. Tem que se eu for estudar Mas você não vai estudar a igreja não, rapaz. As encíclicas, depois eu vou ter que escolher um que é importante, um destaque. Aí tinha contado do Gregório, que teve dois, um do século XII, outro do século XV lá, um do século XIII, Gregório XI, Gregório XII. Assim, quem que inventou quem que inventou o calendário lá? Foi o Papa, é uma contribuição boa da igreja, eu acredito. Chegou na minha mão, o Papa, eu agradeço muito a imagem do Papa. Não chegou por acaso, entendeu? Então eu estudaria do Gregório, cara. Se eu fosse estudar um Papa, eu fosse destaca um Papa. Só que você fala, foi o Gregório. Assim, só que tem o Gregório 11, 1370, 1378 e tem o Gregório 12, 1406, 1415. Viu? Qual que foi o que desenvolveu o alfabeto? Aí a lista tem muitos, tem 266, o Papa Francisco. Papa Bento XVI renunciou e tal. Eu estudaria esse, entendeu? Como que foi feito. Mas, por exemplo, você nem imaginava. Eu tenho Gregório XI, Gregório XII, tá? Eu começaria estudando a história do Papa Gregório, se eu fosse estudar. E em ciclo, o Papa Francisco aí, ó. Vou falar, sou do Educandário da Bahia. Ele falou assim, você é de Minas, menino, não me engana não. Eu falei, sou do Educandário, eu fiz o catecismo, eu fiz tudo. Ele vai falar que não. Eu falei assim, então, faz uma encíclica aí, ó, de Tolictellier, Chardin, hiperfísica, francês lá. Eu faço o que você quiser, só que eu sei muita coisa. Eu quero status de monge copista. E a geógrafo vou estudar só depois. Aí eu vou mostrar o trabalho que eu fiz de copista e tal. O que é copismo, o que é geografia, as disciplinas do educandário. Eu explico o que é educandário, a diferença de um educandário para um seminário e tal. Tá bom? Então ficou por aqui. Hoje tem Estação Espacial Internacional, que eles falam 27 mil km por hora. Tá muito longe, ó. 27 mil km por hora, 380 mil metros por segundo. Muito distante. Eu falei que dá para fazer simulação, é só pegar um quadrinho, fecha a porta do quarto, você pensa, eu tô na estação espacial, você vai ter a sensação de que ela tá viajando numa velocidade muito rápida. Aí é um artefato mesmo, não duvido também. Ela fica 150 quilômetros de altura até 450 quilômetros da superfície terrestre, que ela abaixa e às vezes se aproxima da superfície, às vezes fica mais alto. E aí quem está na estação, estaria vendo o sol nascer, se pôr 16 vezes por dia. Só que se você fizer essa experiência de simulação do seu quadro, embora você possa ter essa sensação, você não vai ver o sol nascer 16 horas por dia, porque você não está de fato na estação espacial e você não pode abrir a janela e você não vai ver nada. Você vai ter só a sensação de que você está numa velocidade que, embora como a Terra é muito grande, se você estivesse realmente lá, você estaria se sentindo tranquilo. Problemas científicos sempre serão problemas éticos de conduta e comportamento humano. Eu expliquei, ó, minha tese. Problemas científicos sempre serão problemas éticos de conduta e comportamento humano. Problemas. Qual o novo ingrediente tecnológico? Nós vencemos. Wagner Luiz, valeu Einstein, Wagner, 1905, 2024. Que eu já expliquei que ele não foi o... É porque, por exemplo, você queria que ele fosse...
Aí eu vou estar fazendo muita cogitação, muita hipótese. Eu falei assim, será que ele é um cara tão mal assim? Valeu, Einstein, ó. Problemas científicos sempre serão problemas éticos de conduta e comportamento humano. Aí eu falei, qual o novo brinquedo? Nós vencemos, Wagner Luiz, valeu, Einstein, Wagner. 1905 e 2024 eu percorrer. Por quê? Porque de qualquer forma, foi de 1905 a 2024, 119 anos. Eu não cheguei aqui do nada. Eu falei assim, aqui, sou eu aqui, ó. Então teria uma forma, porque eu expliquei duas constantes e uma variável. Ele falou assim, não, nós não, quando ele foi para os Estados Unidos, embora as armas nucleares estejam associado à imagem dele, e alguns livros aparece ele como ganhador do prêmio, assim, você ia atribuir um ganhador do prêmio, igual eu mostrei que o Aurélio não atribui, só fala que ele foi uma figura importante, a um cara que pode ser, né, aí fica todo aquele segredo que eu falei que é a legislação brasileira, né, de 75 já é domínio público e tal. E aí eu falei assim, pô, o que é isso? Como é que o cara é considerado tão interessante e pode ter responsabilidade pelas armas nucleares, que foi assassinato em massa do povo japonês? Aí eu falei assim, pô, mas se eram duas variáveis, uma constante e tal, eu já expliquei tudo isso no vídeo lá de 55 minutos e 18 segundos. Volta lá, tá, galera? Eu nem sei se meus vídeos vão ficar no ar, por quanto tempo. Depois eu faço de novo se precisar. E aí eu falei assim, por quê? Ele falou assim, ó, a massa você pode colocar qualquer objeto. Aí tem esse, não, foi exatamente a massa tal, acelerou, não sei o que. Aí ele falou assim, por que você não acelera a bondade ou o amor, então, na velocidade da luz ao quadrado, nós vamos gerar um boom de eternidade, de sentimento humano, de paz, amor e amizade um pelo outro. De muita... Se o Soares tivesse ido, se ele foi o responsável, e eu não associo essa fórmula exatamente com as armas nucleares, o fato dele ter ido para os Estados Unidos e ter uma morte natural em 1955 e tal, e agraciado de várias formas, embora o Aurélio aqui no Brasil não mencione o Nobel de Física para ele, apenas uma personalidade importante, talvez os Estados Unidos tenha dado a oportunidade dele se redimir com, embora eu acho que as implicações jurídicas disso é muito complicado, porque em 39 ele tinha 60 anos, aí em 45, 77 anos, ele estava com 67 anos, 55 ele faleceu, então a fórmula seria de após 45, após a explosão nuclear, mas só que a fórmula em resenhas de jornais é atribuída a 1905. Entendeu? Aí criou a fórmula depois de 45, nos 10 anos finais de vida dele. Então foi outra fórmula, tá vendo? Você tem muitas coisas. Aí eu mesmo assim eu falei, ó, problemas científicos sempre serão problemas éticos de conduta e comportamento humano. Porque eu falei assim, ó, essa fórmula não... Eu fiz explicação e demonstração, ela já está em domínio público desde 75 e também tudo sobre armas nucleares também já está em domínio público de acordo com a legislação brasileira. No Brasil não existe, ninguém pode pisar no território brasileiro e qualquer departamento de física pode falar, ninguém tem credencial, sigilo de nada sobre esses assuntos. Qualquer cidadão, o ato de cidadania, professor, meu amigo, pessoa mais assim, um ato de cidadania, eu quero imediatamente, se você tem algo de faça o seu dever, coloca no ar. Nós quer saber. Minha ignorância não é ato de cidadania. Porque senão os caras vão continuar, física, um negócio brabo de engenharia. Aí o cara, aí você fala do ato de cidadania, de acabou o sigilo das armas nucleares, da equação do álcool, assim, pô, tô fazendo uma nova hidrelétrica, vou instalar fotovoltaicas pra você, você não entende os quantos. Ih, velho. O assunto não é hidrelétrico, o assunto é arma nuclear, equação do Einstein. O que a equação do Einstein tem a ver com quantas gente tem a ver com hidrelétrica? Vou fazer outro hidrelétrica onde? O assunto não é esse não, brother. Diante não é tanto assim não. Então, ó, problemas científicos sempre serão problemas éticos de conduta e comportamento humano. Aí eu falei assim, os resultados, eu comecei a estudar, né? Ó, os resultados podem ser bons, podem ser gloriosos, podem ser ruins. Você tem que aceitar isso, sabe? Se você não aceita, que você tentou, fez uma tentativa e gerou um resultado ruim, você não quer fazer retratação, não quer fazer uma revisão do resultado da sua atividade, seja científico, seja o seu dia a dia, seja o seu trabalho, qualquer coisa que você manipular, qualquer coisa que você tocar, uma palavra que você disser, uma pessoa que você ofender, você não quer fazer uma retratação, você também não pode ser considerado uma pessoa boa. Então pode ser resultados desastrosos. Aí a arma nuclear foi o quê? Desastroso.
excelentes, resultado, ó. Aí os resultados, ó, tem que responder sim, ó. Resultados bons, gloriosos, ruins, desastrosos, excelentes. O resultado da arma nuclear foi o quê? Que até hoje ninguém respondeu. Ruins e desastrosos. Ó. Coloquei até uma onda sonora que eu gosto aqui, tocar violão. Escuta a música do Bob Marley. Atomic Energy. Trail. Pirate this robot. Because I have a redemption some generation triumphantly. Valeu, Bob Marley, fill the book. Won't you have to sing? Me ajude a cantar, porque eu sempre tenho redemption songs. Tá bom? Bob Marley, mérito máximo. Colocar aí na Academia Brasileira de Direito. Se quiser, vou transcrever o extra ali. Já transcrevi. É brabo. Esse é o verdadeiro leão da tribo de Judá. Você não nem sei o que eu tô falando, Bob. Bob Marley, conhece já não. Já no. I know. Maybe in the sun, the water feels. I love any friend. Choose my black verse. Tá fora de ordem minha música, hein? Quais os melhores resultados das pesquisas e investigações científicas? O produto social, ó, ciência. Me desculpa, amigo, se eu machuquei alguém, tá bom? Não sabemos, amigo. Qual o melhor resultado qual os melhores resultados científicos? Hein? Eu já demonstrei. Não. Melhores resultados científicos? Que isso, amigo? Acabei de falar que observações. Quais os melhores resultados das pesquisas e investigações científicas? Ó, olha a diferença, olha. Melhores resultados científicos? Melhores resultados da ciência para a humanidade? Sim, não, brother. Quais os melhores resultados das pesquisas e investigações científicas? Quais os melhores resultados das pesquisas, estudos e investigações científicas? Essa que é a ideia. Para a humanidade. Não sabemos, amigo, mas precisamos obter controle e domínio sobre nós mesmos e, acima de tudo, pensar no próximo como direito mínimo de tal ação coletiva. Que a ciência é uma ação coletiva. Dezenas e dezenas de pessoas, cientistas de diversas áreas, química, física. Olha lá, o modelo atômico está no livro de química, a física, o Einstein, a matemática, todo o desenvolvimento da matemática, os chefes de Estado. Olha, a ação coletiva. E agora eu não posso falar de ação coletiva. Mas quando houve essa armas de destruição em massa, tá vendo, ó? Então, não sabemos, amigo, mas precisamos obter controle e domínio sobre nós mesmos e, acima de tudo, pensar no próximo como direito mínimo de tal ação coletiva. Tá bom? Ó, o colisor, eu ia mencionar, eu vou encerrar, tá? Porque eu já chamei o elétron de massa fluida, tá aqui o desenho do colisor. Na França, não tem como mostrar agora. Olha lá, ó, as armas nucleares, ó, 0, 1, aí lançou a primeira, aí deu um espaço, a segunda, a área, Hiroshima, aí depois a segunda, aí mesmo jogou a primeira, aí deu 0, já tinha planejado, eu mudei a ordem, ó, deu 0, 1, deu um intervalo, lançou, matou 100 mil pessoas, aí deu um intervalo, matou mais 200 mil, aí ele já tinha feito 0, 1, 2, lançou as duas, ó, mesmo assim, matando 100 mil pessoas, ele lançou, aí você pode colocar várias questões. Então, eu queria mostrar o colisor, depois eu mostro, que diz que na fronteira da França tem 27 km de diâmetro e tal. A gente conversa à vontade sobre isso. Aqui eu fiz em sentido contrário, só assim, isso que é para ser investigado? Tinha 0, no tempo 1 foi lançada, matou 100 mil, ele tem quanto tempo depois exatamente? 3 dias eu acho. Ele lançou a segunda bomba mesmo, tendo visto todos os efeitos de destruição que causou para o povo japonês. Dedicatória, ó. Sou famosinho da mestre Tida, sou mestre, sou senzalinha. Não, dedicatória, que eu tinha que dedicar para alguém, né? Vou repetir minha dedicatória. Tinha feito a menção ao mestre
Mão branca lá, foi um negro alto, de olhar tão piedoso. Ele me contou história para me guardar segredo. Foi essa aí. Aí depois treinei mais tempo na senzala. Sou famosinho, sou mestre Tida, sou senzalinha. Aqui, ó, cultura popular merece todas as homenagens. Bom, aí eu chamei de matemática abstrata, ó, que o pessoal fala matemática exata, ó. Eu coloquei a mim, vou continuar meus estudos de matemática, vou ler a obra de Bertrand Russell, matemática abstrata, tá bom, amigos? Ó, não sei, matemática abstrata, esse conceito já existe e tal, tem que estudar a história da matemática, o Bertrand Russell é o mais famoso que eu conheço ali. Ó, não sei por que se incomoda, a sua é tão exata, não é não? Do que eu quero saber é que só eu, um novo conceito ou um novo jeito de saber, se é só um novo conceito ou um novo jeito de saber. Saber não, meu amigo, um novo jeito de entender, aprender e produzir melhores resultados para si mesmo e para o próximo, que era a minha ideia, ó. Saber não, amigo, saber não. Um novo jeito de entender, aprender e para dizer produzir melhores resultados para si mesmo e para o próximo, que é a ambição de todo ser humano, né? Fazer o bem, tá bom? Então, problemas científicos sempre serão problemas éticos de conduta e comportamento humano. Está aí. Gostaria de ficar mais tempo com vocês. Grande abraço, professor Rodrigo Gravina Pio, Gil Matias. Entrou uma aluna minha que parece a Adriana da Silva. Pedro está assistindo, acho que ela não tava. Apareceu agora no finalzinho, tô indo embora já, tá? Tá bom? Mas um grande abraço aí. Adriana também, eu lembro sim, foi meu aluno. Rodrigo Gravina Pio, músico impressionante. Conheço, já tocou pra mim Clube da Esquina 2. Que agora eu não lembro nem um trechinho pra cantar aqui, Rodrigo. Eu tentei fazer ele entrar aqui, não consegui. A música do Clube da Esquina, que tinha um bituca lá, que era o Milton Nascimento. E amigos, desculpa, gente, o grupo mais importante de Ouro Preto. Eu não sei. Ouve a música lá, chama. Como é que chama a música? Ouve. Não lembro não. E o Gil, meu amigo do bairro Lorissal. Vamos convocar a galera pro grupo de estudos internacional, Gil. Se quiser pode fechar, a gente fecha na moral. Esse é o rap das ruas do bairro do Lorissal. Esse é o rap das ruas do bairro do Lorissal. Valeu, galera, valeu. Espera aí que tamo junto, valeu. Obrigado, valeu. E muito obrigado a Deus, né? Com certeza. Um agradecimento especial aí, né? Sem Deus não realmente é impossível. Tá bom? Valeu, jamais poderia deixar de mencionar. E peço perdão a todos os meus amigos aí por todas as falhas e erros que todos nós seres humanos cometemos. E a Deus, muito obrigado. Tá bom? Valeu.